O programa Saber Direito desta semana é com o professor Everton Helfer de Borba. O curso é sobre direito cooperativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Everton Borba, doutor em Direito, professor de Direito Cooperativo. E essa semana, no Saber Direito, vamos tratar exatamente desse tema, do direito cooperativo. Vamos desenvolver o nosso conteúdo ao longo de 5 aulas, trabalhando no primeiro encontro o cooperativismo, no segundo encontro a legislação cooperativa, no terceiro encontro o direito civil cooperativo, no quarto encontro o direito especial cooperativo e, por fim, na nossa quinta e última aula, iremos trabalhar o neocooperativismo. Pois bem, nesse nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós vamos analisar o conceito das sociedades cooperativas, vamos analisar a sua origem e tentar identificar o que essa sociedade possui de diferente em relação às demais sociedades. Para isso, em um primeiro momento, nós precisamos compreender qual é o objeto de estudo do direito cooperativo. E o nosso objeto de estudo será exatamente a sociedade cooperativa. O que é uma sociedade cooperativa? Qual a diferença de uma sociedade cooperativa em relação às demais sociedades? Em relação às sociedades empresárias, em relação às sociedades simples, às sociedades civis? Para que consigamos compreender essas diferenças, nós vamos precisar analisar as características, as peculiaridades e os princípios que são próprios a essas sociedades. Em um primeiro momento, é preciso destacar que o cooperativismo ele surge como fruto da exclusão social causada pela Revolução Industrial. Em 1844, na Inglaterra, nós vamos encontrar a primeira experiência organizada de cooperativas que vai servir como modelo para outras experiências que vão se desenvolver ao longo dos séculos que se seguiram. Nesse momento, é importante destacar que, em que pese, em 1844, nós temos a cooperativa, que é conhecida como cooperativa pioneira. Essa cooperativa não vai ser a primeira representação ou o primeiro modelo ou a primeira experiência de cooperativa existente. Na verdade, nós podemos dizer que a cooperação ela é muito anterior a 1844, mas em 1844, a partir da experiência, ou melhor dizendo, a partir da influência de Robert Owen, um círculo de estudos owenistas, o círculo número 24, se organiza para formar a primeira cooperativa. Bom, para que entendamos o que ela tem de diferente em relação às demais, é preciso que nós passemos a analisar as características e os princípios que são próprios a esse modelo. Para tanto, iremos analisar em um primeiro momento as características próprias do direito cooperativo. Essas características vão ser marcadas, em primeiro lugar, pela ausência de fins lucrativos. O que acontece? As sociedades empresárias, em geral, elas desenvolvem uma atividade econômica organizada com o intuito de lucro. No entanto, as sociedades cooperativas, elas também vão desenvolver uma atividade econômica organizada, só que não vão possuir um intuito de lucro. A primeira característica, então, a ser destacada desse tipo de sociedade é a ausência de fins lucrativos. Vejam bem, as sociedades cooperativas, em geral, possuem sim uma finalidade econômica, como é característica das sociedades em geral. No entanto, essa característica econômica não está em buscar o lucro, em buscar uma vantagem que venha a render para o associado, para o sócio dessa cooperativa, um acréscimo no seu valor investido. Na verdade, a cooperativa ela surge para tentar solucionar problemas que são típicos do Estado social. Na verdade, a cooperativa ela se desenvolve para trazer aos seus associados a caracterização, a concretização de direitos sociais, como a moradia, como o trabalho, como a habitação, como o saneamento, entre outros. Por isso, então, quando falamos de ausência de fins lucrativos e de finalidades econômicas, nós vamos verificar que a sociedade ela permite ao associado, ao sócio dessa cooperativa, obter uma vantagem econômica. Que vantagem econômica seria essa? Conseguir, por exemplo,
vender os seus produtos, quando tratamos de uma cooperativa de produção, a melhores preços do que se tivesse um empresário realizando a intermediação dessa compra e venda. Na verdade, nós podemos dizer que a cooperativa ela atua como um representante dos sócios, como uma representante dos associados, trazendo a esses associados vantagens econômicas. A segunda característica que precisa ser destacada com relação às sociedades cooperativas se encontra na dupla qualidade do associado. No que consiste essa dupla qualidade do associado? Ao mesmo tempo em que o associado ele é sócio da cooperativa, que ele é dono da cooperativa, ele também vai ser o seu principal usuário. Então, com isso, o que ocorre? A cooperativa, diferentemente das demais sociedades, como é o caso das sociedades empresárias, ela tem por objetivo prestar serviços aos seus sócios, prestar serviços aos seus associados. Enquanto que uma cooperativa empresária, enquanto que uma sociedade empresária, ela vai ser organizada para prestar serviços para terceiros, a sociedade cooperativa vai ser organizada para prestar serviços para os próprios sócios. Excepcionalmente, ela poderá prestar serviços também para terceiros, mas seu objetivo principal é de prestar serviços para os seus sócios. Com isso, então, surge essa dupla qualidade do associado. Ao mesmo tempo em que ele é dono da cooperativa, ele também vai ser o seu principal usuário. Em terceiro lugar, cabe destacar a influência do capital social e a sua relação com o voto, aquilo que vai ser chamado de democracia cooperativa. Enquanto que nas sociedades tradicionais, como é o caso da sociedade anônima, como é o caso da sociedade limitada, em que cada sócio vai ter um maior poder de decisão, uma maior quantidade de votos, conforme seja maior a sua participação no capital social, de modo que nas sociedades tradicionais, quanto mais ações um sócio tiver, quanto mais cotas um sócio tiver, maior poder de decisão, maior quantidade de votos ele possui. Na sociedade cooperativa, ao inverso, cada associado, independentemente da quantidade de sua participação na formação do capital social, terá direito a apenas um voto. Se diz que, na sociedade cooperativa, os votos são por cabeça e não por participação no capital social. Isso permite, então, que todos os associados eles tenham o mesmo poder de decisão, o mesmo poder de voto, de participação na cooperativa, independentemente de quanto tenha sido a sua contribuição para a formação do capital social. Então, essa terceira característica é uma característica marcante dessas sociedades cooperativas. Em quarto lugar, cabe destacar a chamada distribuição das sobras. O que vem a ser a distribuição das sobras? Enquanto que numa sociedade tradicional, numa sociedade empresária, o resultado positivo alcançado pela sociedade é considerado lucro, no caso da sociedade cooperativa, esse resultado positivo, porventura alcançado, não vai ser considerado lucro. Na verdade, esse resultado positivo ele vai ser distribuído para os sócios a título de sobras. Pois bem, qual a diferença marcante entre a sobra e o lucro? O que ocorre é que o objetivo da cooperativa é evitar a intermediação por parte de um empresário, de modo que o resultado alcançado por ela seja o melhor preço possível, a melhor vantagem econômica possível a ser oferecida para os seus associados. Então, por exemplo, vamos imaginar que em uma universidade, os acadêmicos integrantes dessa universidade resolvam, ao invés de adquirir livros direto de uma editora, por exemplo, a um preço de R$100 cada livro, resolvam constituir uma cooperativa de consumo para fins de compra, para fins de aquisição desses livros. Com isso, eles poderão adquirir esse preço direto do distribuidor, direto da editora, por um preço menor, por um preço de custo, suponhamos que a R$70 cada unidade. O que aconteceria numa situação tradicional, numa situação empresária? O empresário ele vai comprar o livro a R$70 a unidade, ele vai colocar sobre esse livro o custo dele de manutenção da atividade empresarial, digamos que de R$10, que daria um total de R$80 o custo do livro, e vai revender esse livro a 100. Com isso, ele vai ter um lucro de R$20.
Numa cooperativa, o raciocínio é parecido, mas a consequência é completamente diversa. Por quê? Também é possível que a cooperativa compre esse livro a R$ 70, coloque sobre esse preço o custo operacional da cooperativa, alcançando um valor total ou um valor final de R$ 80. Esse valor final de R$ 80 vai ser o valor que vai ser cobrado do seu associado, daquele acadêmico que resolveu fazer parte dessa cooperativa. Vejam bem, aqui por si só já vamos identificar uma vantagem econômica que esse associado vai ter. Ao invés de comprar o livro por R$ 100, ele poderá comprar esse livro por R$ 80. Só que vejam o seguinte, o objetivo da cooperativa está em conseguir a melhor vantagem econômica para esse associado. Imaginemos que, ao longo do ano, seja possível comprar o mesmo livro da editora agora por um valor menor, digamos que um valor de R$ 60. E mesmo com o custo operacional colocado em cima do valor do livro, esse livro possa ser vendido a R$ 70, não mais a R$ 80. Com isso, ao final do ano, ou ao final do exercício daquela cooperativa, vai se verificar que o livro que foi vendido para o cooperado a R$ 80 poderia ter sido vendido a R$ 70. Com isso, vai se alcançar um resultado positivo da cooperativa de R$ 10 por unidade, o que para o empresário tradicional seria lucro, para a cooperativa vai ser sobra. Com isso, o que ocorrerá em seguida? A cooperativa irá devolver para o associado esses R$ 10, esse valor de R$ 10 a mais que foi cobrado. De que forma se dará essa devolução? Essa devolução se dará proporcionalmente à quantidade de obras compradas. Então, um acadêmico que tenha comprado um livro, ele terá direito a receber, a título de sobras, R$ 10. Outro acadêmico que tenha comprado 2 livros, ele terá direito a receber, a título de sobras, R$ 20. Então, essa característica de distribuição de sobras também é uma característica marcante da cooperativa. A nossa quinta característica é a adesão voluntária. O que vem a ser a adesão voluntária? Ninguém pode ser obrigado a ingressar numa cooperativa, nem a se retirar dessa cooperativa contra a sua vontade. Mas essa característica de adesão voluntária, ela vai além. Ela vai refletir no que nós veremos em seguida, no chamado princípio das portas abertas. Enquanto que, nas sociedades tradicionais, o ingresso de um novo sócio, ele depende ou da concordância dos demais sócios quando se tratar de uma sociedade de pessoas, ou da disponibilidade de ações no mercado, quando se tratar de uma sociedade de capitais, na sociedade cooperativa isso vem a ser diferente. Ou seja, é permitido que qualquer um que possua o perfil da cooperativa possa ingressar nessa cooperativa a qualquer momento. Basta que manifeste a sua vontade, basta que manifeste a sua intenção de fazer parte livremente dessa cooperativa. Em seguida, nós temos uma outra característica das cooperativas que vem a ser um número ilimitado de sócios. A cooperativa ela vai ter apenas uma limitação operacional, mas diferentemente do que ocorre nas sociedades tradicionais, em que vai haver um número de cotas sociais limitadas ao capital social integralizado, subscrito e integralizado, na cooperativa não vai haver essa limitação. Na cooperativa, na verdade, vai ser possível que o número de sócios dependa exclusivamente da disponibilidade operacional dessa cooperativa, de modo que qualquer um que queira ingressar na cooperativa possuindo o perfil dessa cooperativa pode ingressar, não sofrendo qualquer espécie de limitação. Na sequência, vamos ver ainda, como uma característica marcante dessa cooperativa, o capital social variável. Vejam bem, esse capital social variável se trata de uma característica que significativamente diferencia as cooperativas das demais. O que acontece nas sociedades empresárias, nas sociedades civis tradicionais?